fazendo carteira no carpinteiro. Vivia em nosso lugar, passando que todos vão passar. Um homem tentado, um homem provado em todos os pontos, como eu. Mas nunca pegar no CD, nunca pegar no CD. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Velhinhos. Nem tanto. Não é isso, pastor? Não somos tão velhos assim, não, né, pastor? Temos a honra aqui, um prazer enorme de receber aqui o pastor e a pastora, o pastor Patrick Dugan e a pastora Nedra. É uma honra recebê-los com a gente. Nunca imaginei, gente, que eu podia ter essa honra, esse privilégio de receber esses dois missionários, né, que foram muito importantes para nossas vidas, mesmo estando longe, mas ouvíamos muito suas músicas, serviram de inspiração para a gente, né, com relação a evangelismo e tudo mais. E é um prazer. Eu estou muito feliz de tê-los aqui, tá bom? Vamos ver o Daniel, o Ailton, vão falar alguma coisa? Pastor, pastora, como eu falei para o pastor, é uma honra, é um privilégio a gente conhecer as pessoas, porque a gente cantava muita música de vocês na nossa igreja, né? E a gente jamais pensou, sonhou em um dia em conhecê-los pessoalmente, né? E hoje a gente está aqui se falando, se vendo, essa é uma emoção realmente muito grande, né? Estou muito feliz, né? E eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser muito gostoso, né? Vamos ouvir o testemunho do pastor, da pastora aí, né? E vamos aí, né? É só bênção hoje. É isso aí. A gente poderia elencar um monte de coisa, um monte de qualidades deles, né? São missionários, pastores, escritores, músicos, enfim. Mas vamos deixar isso para eles. Pastor Patrick e pastora Nedra, por favor, se apresentem para a gente. Só uma pergunta. Pois não, mas para nós... É Patrick ou Patrick? Pode ser Patrick, mas eu sou mais conhecido como Patrick no Brasil. Eu sou Patrick, sou missionário da Missão Betânia, eu e Nedra, desde 74, que estamos no Brasil. E aqui é uma honra para nós, de ter um feedback, né, depois de muitos anos, e é muito gratificante de saber que Deus usou, às vezes, coisas simples para mexer no coração das pessoas, né, para a glória dele. Então, para nós, isso é a tecnologia, né? Por muitos anos, a gente não tinha muito feedback, né? Às vezes uma carta. Às vezes uma carta, mas agora nessa era que às vezes nós criticamos assim a obsessão quase pela tecnologia, mas a tecnologia traz esse tipo de coisa tão bela, tão legal. Em qualquer Também, lugar. boa noite a todos. Pode falar, pastor. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo hoje à noite. É um prazer estar com vocês. Legal. Pastor, antes de mais nada, essa é uma curiosidade, né? Os senhores se adaptaram bem à comida brasileira? Cara, boa. Não teve nenhuma dificuldade. Viu como diz, o que não mata engorda, né? Coisa muito boa. pão de queijo. A gente... Bom, para começar, a gente tem facilidade de experimentar coisas novas assim para comer e não tivemos dificuldade nenhuma. Eu acho que só Giló inicialmente era meio complicado.
Legal. Mas o jiló frito cortado bem fininho é gostoso, experimenta. Hoje eu gosto. Eu gosto. Ô, pastor, antes da gente começar algumas perguntas, eu vou compartilhar aqui uma tela de uma pessoa que fez seminário com vocês. Ela é minha cunhada. Opa! Ela é minha cunhada. É? Ela é casada com Lorival. Sim. Ok. Eu vou colocar aqui, ver se vocês lembram dela. Tá, eu vou colocar aqui. Tá vendo aí? Ainda não. Sim. Tá vendo? Opa! Vamos lá. Boa tarde, Ela é Patrício. Aqui Boa é Marcos. tarde. Tudo bem com Que ano Hétera? que estudou lá? E sabendo que vocês estão morando em Mato Grosso do Sul, eu moro aqui em São Paulo com meu esposo, Lorival Costa. Fiquei em Minas Gerais, em Coronel Fabriciano, lá no seminário, 85, 86 e 87. Vocês foram nossos professores, né? Ok. Eu gosto muito do Sim. senhor, da Nélia. Desejo a vocês tudo de bom. E é aí, estou em São Paulo. Graças a Deus. Quando quiserem passear aqui, tá? Pode vir. Então, Muito obrigada. seria um prazer, né? Seria um prazer. Muito obrigado. Obrigada. É isso, pastor. Bom Boas memórias do seminário temos. É, né? Então, ela estudou com É. vocês, ela estudou com o meu irmão lá também, né? O meu irmão, infelizmente, não deu para gravar, ele não deu, né? Mas ele manda um abração para vocês também, né? E Obrigada. ele falou que foi uma experiência muito boa, quando vocês deram aula para eles e tal, e foi uma bênção, né? Então, Eu o me feedback lembro, de vocês. eu me lembro muito bem esse nome, Aham. por algum motivo, mas eu não estou lembrando Não, o rosto. o rosto dele. Meu Ok. pastor, ele assim, ele é pretinho igual nós. Vamos lá, então. Ô, pastor, a gente gostaria de saber como que vocês se conheceram. Eu e ela, Sim. olha, a gente morou, nós fomos criados em estados vizinhos. Nós descobrimos, foi essa semana, que provavelmente na adolescência ou juventude nós estivemos no mesmo lugar. Só que nós só nos conhecemos quando começamos o seminário. Ah, Então, foi no seminário que nós nos conhecemos. Nós dois tá. entramos primeiro anistas, e eu me lembro o dia que eu a vi pela primeira vez. Achei ela muito legal, ó, bonitinha aí, pá. Mas não rolou nada por talvez um ano. Foi amor à primeira vista, pastor. Não, não vou dizer isso, mas eu achei ela muito atraente, muito legal. E aí, aquele primeiro ano, eu fui conhecendo ela um pouco, né? Mas eu era muito tímido e eu fui observando o tipo de pessoa que ela era e tal, né? Não era só beleza, não. Entendi. Viu? Ela cozinhava bem também. Ele nem provou, né? Vamos lá. Lugar bom para Mas, conhecer, né? Para achar seu cônjuge. É bom lugar, né? No seminário, né? Seminário, né? Vai lá, gente. Mas, pastor, como foi que começou esse interesse dos senhores em vir aqui para o Brasil? Quando foi que despertou isso? Eu acho que a gente foi para uma escola que era escola para treinar missionários transculturais. Era um seminário, mas o foco era isso. Então, nós fomos, assim, de muitas formas incentivados a nos envolver em missões transculturais.
Então, eu relutei com isso um pouco, mas depois eu falei com Deus, eu vou para qualquer lugar que tu queres. Então, depois de formar, casar e formar, fizemos um estágio como pastores. Nós pastoreamos uma pequena igreja no interior dos Estados Unidos por 2 anos e meio. E aí decidimos trabalhar com a Missão Betânia. Então, fomos para a sede da missão e começamos a orar sobre onde devemos ser enviados, né? Então, a gente olhou para alguma outra opção, mas aí eu comecei a ler sobre Brasil. Betânia tinha um trabalho no Brasil e comecei a ver que era um momento de ceifa. Nos anos 60, 70, muita gente convertendo, faltava pastores, faltava líderes, e a gente tinha uma vocação para o ensino também. Então, aí nós recebemos um convite de um missionário da Betânia, em Coronel Fabriciano, e ele falou sobre a visão que ele tinha de plantar, de evangelizar e plantar igrejas e treinar obreiros. E nós falamos, não, eu acho que é ali mesmo, é ali mesmo. E a gente não conhecia Brasil, né? Assim, nunca tinha visitado, mas sentimos que, bom, como que foi? Durante os nossos anos de seminário, a nossa missão abriu um trabalho em Autônia, Paraná, e também em Belo Horizonte. Então, o nosso líder estava sempre visitando o Brasil. Todos os anos ele trazia slides naquela época. Eram muitos slides. Então, trouxe fotos, a gente via muitas fotos dos trabalhos da Betânia no Brasil, e isso também foi um incentivo. E a Betânia começou a enviar muitos missionários também. Então, a gente foi conhecendo um pouquinho do trabalho aqui. E vocês já aprenderam o português como? Lá ou vieram para cá e foram aprendendo aqui com o dia a dia? Olha, a missão geralmente enviava para o país de origem, de onde ia trabalhar. Mas eles fizeram uma experiência conosco. Eles nos mandaram para um curso numa faculdade americana que tinha professores brasileiros e que tinha um curso intensivo de português. Então, eles pegaram um curso de 2 anos e condensaram em 2 meses. Então, era de manhã à tarde e à noite, tentando enfiar as conjugações e o vocabulário e toda aquela coisa, a pronúncia em nossa cabeça. Quase que explodiu minha cabeça. Mas foi aí isso deu um começo, né? Eu acho que a gente, se não me engano, a gente teoricamente tinha um vocabulário de 800 palavras e a gente decorou todos os verbos irregulares. Mas, no fim da história, para eu conversar contigo, por exemplo, não teria dado certo, não. E, pastor, me fala uma coisa. Você tinha... Depois que nós continuamos... Desculpa. Depois que chegamos, então, a gente continuou estudando com alguns alunos e professor lá do seminário. Durante 1 ano, mais ou menos, né? Aí tentamos, aí a gente foi treinando praticando até hoje. O seminário que vocês foram enviados, eles ficavam em que local aqui no Brasil? Em Coronel Fabriciano, né? Isso é Minas Gerais, uns 200 quilômetros para o norte de Belo Horizonte. Tem a cidade de Ipatinga e Coronel Fabriciano, e o seminário funcionou lá por muitos anos, treinou centenas de obreiros, né? Para várias igrejas, que é interdenominacional. Depois o seminário mudou para Petrolina.
e continua treinando obreiros em Petrolina, Pernambuco. Legal. E vocês vieram dos Estados Unidos, né? Que é uma cultura totalmente diferente, né? Como é que foi se adaptar com a cultura aqui? Olha, a gente veio com uma ideia de nos adaptar e de nos, sim, tentar entrar na cultura. Eu acho que isso é uma coisa boa que qualquer pessoa que quer ser missionário transcultural, ela tem que ter essa ideia, né? Tem que ter essa política, vamos dizer, que eu estou indo para lá para me adaptar para a realidade deles, né? Não importar a minha cultura, mas de aceitar a cultura onde eu estou indo e tentar me adaptar. Então, isso é uma coisa positiva que ajudou. Então, eu E acho também a gente veio não para fazer um test drive, a gente veio para ficar. Então, quando você chega com a ideia de que, não, aqui vou ficar o resto da minha vida, essa era a nossa ideia. Então, o negócio tem que se adaptar, né? Então, tinha, claro, a cultura bem diferente, mas a coisa principal era sempre a língua, né? é, As outras coisas a gente errava, às vezes não, né? Não tinha sensibilidade sobre certas coisas e às vezes nós talvez entristecemos alguém com o nosso jeito de ser, mas a gente foi tentando, estamos tentando ser mais brasileiro possível, né? Que a gente agora Neda disse que somos brasilicanos. A gente nós não somos brasileiros, não tem como. Mas também a gente não é americano mais, a gente é em algum lugar aí no meio. Vocês moram hoje no Rio Grande do Sul, né? Sim. Rio Grande do Sul. É Colorado ou Grêmio? Olha, eu não sou adepto assim, mas por pressão familiar, eu sou do vermelho. Do vermelho. O senhor se casou lá nos Estados Unidos, é isso? Sim. sim. E os filhos nasceram aqui, tiveram filhos? Veio uma filha com a gente, ela nasceu nos Estados Unidos, veio com 2 aninhos. E aí, depois de chegar em Minas, a gente também temos 3 mineiros, vai. 3 Três mineiros. mineiros? Tivemos mais 3 filhos. 3 uai. Uai. E eles moram aqui no Brasil ou estão lá nos Estados Unidos? Bom, os mineiros voltaram todos para os Estados Unidos e a americana que veio junto, ela está aqui ainda. Pense nisso. É aquela que canta de vez em quando com vocês, né? Está aqui? Às vezes mas também uma que mora nos Estados Unidos, em visitas para lá, ela canta conosco também. Então, a gente, né? Inclusive, ela esteve aqui agora para visitar, né? As duas. Em julho, né? Eles estiveram conosco aqui. Legal. Pastor, a gente sabe que a vida de missionário não é fácil, né? Eu gostaria de saber de vocês, assim, qual foi o momento mais difícil nessa área de missões que vocês enfrentaram aqui no Brasil? Eu não sei. Eu acho que, para mim, eu trabalhei com uma pessoa que era muito difícil para mim. Não era uma pessoa ruim, mas questão de personalidade, estilo de liderança. Então, eu acho que a parte mais difícil para mim não era nem exatamente com o Brasil, com esse tipo de convivência com uma liderança que era uma coisa assim bem diferente que eu.
e aí eu tinha que ter essa disposição de me adaptar a isso e viver bem com esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. É. Eu acho que, para mim, a gente chegou e logo o nosso líder falou: vocês vão ser os deões, que trata da disciplina dos alunos. Que era um seminário internato. É, internato. E, sem entender a cultura, a gente começou a exercer essa função. E a gente, claro, fizemos várias coisas que os alunos acharam talvez errado ou estranho por causa da diferença de cultura e de não entender bem ainda a cultura brasileira. Então, eu acho que a parte mais difícil para mim foi essa liderança entre as alunas, né, de tratar da disciplina. Pastores, quando foi que surgiu o grupo Vida Abundante? Pois não, logo que chegamos, a gente chegou sem ter ideia de que nós íamos trabalhar com música, porque a gente não conhecia Brasil, não conhecemos se a música nossa, de nosso estilo, seria aceitável, mas viemos pensando que talvez, né? Então, eu trouxe meu violão, eu trouxe 2 alto-falantes ruim e pensamos, quem sabe? Aí descobrimos logo que a gente foi convidado a cantar, a gente conhecia só uma música em português. Como que é? Eu louvarei. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Aí cantamos essa e cantamos alguma música em inglês e o pessoal reagiu, que gostaram. Então, aí o seminário tinha uma característica muito evangelística. Então, não era os alunos ficarem presos dentro de salas de aula, estava na sala de aula, mas fim de semana estava nas ruas, estava ali evangelizando. Então, a liderança queria começar umas campanhas ao ar livre, na redondeza de Coronel Fabriciano. Então, aí arrumou um sonzinho e uns outros alunos junto com a gente, e formamos assim um grupinho, alunos e a gente, para tocar nessas campanhas. Então, colocava um caminhão em algum lugar, colocava uma luz em cima e o sonzinho em cima e o grupo de pessoas ali tocando e cantando, e o nome da campanha era Campanha Vida Abundante. Então, aí que meio que colou na gente, por causa dessa característica evangelística. Então, por muitos anos, a gente fazia isso quase todo fim de semana. A gente estava num bairro daquela região com algum tipo de banda. Aí a banda foi evoluindo, tomando uma forma um pouco diferente, né? Assim, um pouco mais sofisticada, um pouco melhor musicalmente e tal. Mas começou assim. Bacana. E vocês lá no estado, vocês já sabiam tocar? Vocês já tinham família músicos? Sim. Eu sei que a pastora Neida toca teclado. Eu sei que o pastor toca gaita, toca violino, toca não sei mais o que, né? Toca um monte de coisa. Tem uma orquestra aí. E a família veio de músico já, então. Nossas famílias, né? Meu pai era professor de piano de órgão, né? Então, eu aprendi com ele desde pequeno. E eu tinha um irmão mais velho que nos incentivou muito. Então, colocou um violino na mão da gente, depois a gente aprendeu mais alguma coisa de outros instrumentos. Mas, na verdade, a gente sabe só tocar aqueles negócios ali. Nedra senta no piano e toca Bach e Beethoven e não sei o quê. Eu só toco aqueles countryzinhos. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque
Eu percebo principalmente no senhor, que o senhor tem um estilo meio folk, né? Qual foram as influências de vocês, né? Quem É, inspirou vocês na música, né? Que estilo? eu acho que o estilo assim secular era tipo os Eagles, que era meio roqueiro, meio folk, meio às vezes country. E aí eu tinha meu irmão mais novo começou uma banda antes que a gente teve banda e ele também fazia alguma música e ele também a gente meio que seguiu a linha. Começou aquela era de música folk, né? Que era o estilo mesmo. Era o estilo que estava assim no auge, né? No E, final da década de 60, né? inclusive, foi esses dias que faleceu uma pessoa que era de muita influência naquela época musicalmente nos Estados Unidos, né? O nome dele é Chuck Girard. Ele faleceu faz poucos dias agora. E ele ele conseguiu fazer um som que não parecia, que música evangélica às vezes era muito assim, parecia um negócio meio antigo, né? E ele tinha um jeito de criar músicas e fez uma banda que soava assim perfeitamente coisa da época. Isso começou realmente uma revolução na música. Inicialmente algumas pessoas não gostaram, né? Assim era muito roqueiro, muito mundano, muito moderno, mas isso também nos influenciou. Então, inclusive, duas músicas que nós gravamos eram músicas dele. Aquela música em inglês, Front Seat. I was running from a master. E outra foi a Maranata. Maranata, Maranata. Era daquela banda que realmente foram pioneiros no estilo de música realmente atual, né? Então, acho que essas são algumas influências, né? Vocês vieram para cá em 74, né? Foi isso, né? Isso. Uhum. Eu tô lembrando um negócio aqui agora que não sei, veio na minha cabeça agora. Eu lembro que em 1969, 70, aqui no Brasil, teve um movimento chamado Cristo a Única Esperança. Foi um movimento muito grande. Mas eu lembro também que nos Estados Unidos, em 70 mais ou menos, teve um movimento Jesus, né? Negócio de música também. Não é isso? Vocês chegaram a pegar esse movimento? Eu fiquei sabendo que foi muito impactante isso aí, né? Vocês pegaram esse movimento Isso. também? Jesus Movement. Sim, inclusive que saiu um filme sobre isso recentemente, né? E uma das personagens, talvez uma das pessoas mais importantes, era esse Chuck Girard, que a música fazia parte deste movimento, parte muito forte. Então começou entre pessoas do hippies e pessoas assim e tal, drogados, e a gente viu isso também. A gente morava longe que isso começou na Califórnia, então a gente morava muito longe dali. Mas a gente viu isso, um despertamento principalmente entre jovens. Então eu sei que meu irmão era pastor numa cidadezinha bem interiorana, e naquela época começou a converter universitários naquela ocasião, naquela época. E então era realmente muito mais. Assim, 20 anos atrás eu voltei a fazer mestrado nos Estados Unidos, e meu professor de teologia sistemática falou conosco e disse: eu sou fruto desta Jesus Revolution, desse reavivamento. Ele disse: tem muitos professores agora cristãos que eram pessoas que converteram naquela época.
Então, teve um impacto tremendo. O senhor é escritor também, né, o pastor? Uma fala para vocês que eu escrevo, sim. Tem Nós vários dois livros. escrevemos. E quantos livros que o senhor já escreveu, a senhora? E especificamente, quais são os temas? Bom, eu posso até Pode mostrar, pegar, por pode acaso, pegar, sim. a minha mesa aqui. É engraçado, quando nós chegamos no Brasil, a gente não pensava em gravar, escrever livros, esse tipo de coisa. A gente veio aqui para fazer o que precisava ser feito. Não tinha nenhuma ambição. Inclusive, demorou vários anos para a gente gravar qualquer coisa. Agora, para escrever, mais ainda. Então, eu acho que você, Nedra, começou, né? Você foi a primeira pessoa. Acho que não. Não foi? Acho que não. Sei. Ou eu? Você. Não, mas mais na mesma época, a editora Betânia nos pediu para escrever alguma coisa. Nessas alturas, a gente tinha mais do que 60 anos. Nós não éramos jovens. Então, começamos bem tarde. Aí eles pediram, eu escrevi sobre um curso que eu dei por muitos anos no seminário e também na Jocum e outros lugares, sobre o que é cristianismo autêntico, baseado em 1 João. Então, esse foi o meu primeiro livro. O seu primeiro livro? Eu escrevi sobre a história da Missão Betânia no Brasil, que nosso diretor, na época, pediu para fazer, quando estava dando 50 anos da missão. Então, este livro é sobre o início e até 2013, eu acho que foi. Aí outro eu escrevi sobre contra o sistema. Mas Sim. ainda no mundo, o sistema do mundo, como tende a fazer nossa cabeça, né? Sim, então, sim. como combater esse sistema sem nos alienar, porque a gente também pode virar um ermitão, né? Sim. E um monte de coisa assim que a gente não vai fazer diferença nenhuma. Então, precisamos dessa coisa. Outro Para livro, terminar bem. outro livro esgotou hoje, ontem, aliás, chama-se Para Terminar Bem, que é um livro sobre envelhecimento e como devemos começar para isso, não na velhice, mas na juventude, né? Aí temos um livro sobre casais. Estou mergulhando embaixo da minha mesa aqui. Falo sobre ele. Um livro para casais, a gente fez 52 reflexões, para cada semana. Uma para cada semana. Ele fez 26, eu também 26. E são coisas que a gente aprendeu. Agora temos 57 anos de casados. Na época tinha 52, né? 2 anos. Né? Aí que pensamos em 52 semanas e tal, né? É isso que temos. Conselhos nossos, práticos. Aí nós escrevemos isso junto. Isso é nossa história. Sim. Para ver como que Deus usa coisas, faz coisas incríveis, coisas que nós nunca imaginamos. Quando nós entregamos a vida para Jesus, é um negócio fantástico, né? Exatamente. E a gente queria compartilhar as aventuras e as desaventuras. Tivemos bastante. E outra coisa isso aqui, explica como é que começou. A gente tem livros para criança, é uma série de 3 livros sobre o caranguejo, crab. E a gente estava passando uns dias na praia, em Santa Catarina, e naquela época tinha muitos caranguejos aqui, entrava no buraco na areia, né? Isso. E eu fiquei fascinada observando esses caranguejos e voltei para casa e escrevi essa história.
A editora gostou. Aí ela deu para mim, aí eu fiz as é. imagens, as pinturas, e nós fizemos e entregamos para os nossos netos. Era só para o consumo familiar. Sim, sim. Aí o pessoal da editora Betânia viu e agora tem 3 livros sobre esse caranguejo, né? Crabe. Tudo é pela editora Betânia, né? Sim, sim. E deixa eu perguntar, quem quiser comprar esses livros, como é que faz? Tem algum site? Isso. Tem, pode escrever pode comprar pela editora Betânia ou pode mandar um WhatsApp para nós. A gente não tem depois a gente escreve aí. Tem um WhatsApp. Aí só pedir e a gente combina e a gente manda. Depois a gente vai colocar no final do vídeo. Sim. Então a gente coloca o WhatsApp. Falou. O pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que vai ter algumas pessoas assistindo depois, né? Porque a gente vai lançar o podcast depois, né? Talvez alguns perguntam, mas quem são esses dois, né? Então, é lógico que o pessoal mais antigo vai lembrar. Eu vou colocar um clipezinho aqui de umas músicas para o pessoal lembrar mais ainda, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui, peraí. Não foi seu buraco, morreu em seu lugar. Não foi seu Noé que conseguiu ressuscitar. Não foi Allan Kardec que a vida eterna deu. Pois há um só caminho, é Jesus. Muito legal. Minhas mãos pregar naquele madeiro, me crucificar, a lança pode enfiar, me esconde na terra, me abandonar, mas sou fugir. Força nenhuma pode me segurar, Senhor, fugir. Nem a morte vai me levantar. Braços musculosos de tanto trabalhar com um homem forte, sem medo da morte. Mais de 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo carteira. Das coisas que a gente tem curtido tem sido os relacionamentos que desenvolvemos durante os anos com outras pessoas que participaram na banda, né? Então, por exemplo, esta voz que canta Buda, o Jorginho, Jorge Caldas, continuamos. Ele mora em Salvador, e a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, mas ele e Ângela, que também gravou várias músicas conosco, ainda nós visitamos, cantamos juntos às vezes. É um casal muito querido, e são seguidores de Jesus e sérios e continuam servindo o Senhor. A outra pessoa ali que foi cantando foi o Nelson Gouveia, pastor em BH. Ele cantou Ressurgiu, né? Então, são pessoas que significam muito para a gente até hoje. Eu acho que a gente calculou que nós trabalhamos com mais do que 60 jovens conosco durante os anos, que foi também um momento para discipulado. Eles eram muito jovens e a gente convivia, andava de ônibus, passamos apertos
fizemos coisas engraçadas, coisas que não deram certo, coisas que eram uma bênção. Isso aí não tem preço, né? Não tem, é um valor muito grande. Pastor, as letras... E o carpinteiro é com o pastor Patrick, né? A minha música predileta. Predileta. Inclusive, pastor, na foto da capa do carpinteiro, eu conheci vocês assim, quando vocês vieram no Colégio Batista, né? Vocês vieram aqui em São Paulo no Colégio Batista, aí depois vocês foram numa igreja quadrangular, ali na Lapa também. Eu fui nos 2 eventos, achei muito bacana, entendeu? Uau, eu estava lá, né? Então, foi uma receptividade de vocês muito bacana. Vocês, a gente conversou, que é muito tempo, a gente não lembra, né? Mas a gente bateu um papo legal lá, entendeu? Eu comecei com o Jorge também. Então, eu conheci vocês jovens ainda, né? Então, foi muito legal. Que legal, mas que história legal. Nossa. Então, vem acompanhando a gente, vem só acompanhando a gente, né? Oh, que coisa boa. Muito Coisa legal. boa. Amém. Pastor, as letras das músicas de vocês, elas, normalmente, assim, elas sempre contam uma história, né? Em que o senhor se inspira para escrever? Olha, eu acho que eu sou, essencialmente, eu sou de ensino, eu sou professor. Então, a minha tentativa sempre foi de escrever alguma coisa que fosse interessante, mas que trazia um princípio bíblico que era, às vezes, esquecido, negligenciado, ou tinha que ser enfatizado. Então, geralmente, comecei com um tema em mente, né? E depois pensar como é que poderia fazer isso de tal forma que impacta, né? De uma forma simples, mas que pudesse impactar. Então, às vezes, eu acho que nem todas as minhas músicas são muito boas, mas as que tiveram mais impacto, eu acho que tinha essa conexão com a pessoa, né? Então, eu sempre tinha a ideia de, por exemplo, a música O Carpinteiro, eu achava que, muitas vezes, teologicamente, enfatizamos a divindade de Cristo ao ponto de esquecer da sua humanidade. E sua humanidade é igualmente importante, né? Na teologia de Cristo. Então, aí eu pensei, como é que eu poderia mostrar para as pessoas a importância da humanidade de Cristo? Então, sempre tinha alguma ideia assim, atrás da música. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando sobre escrever é que é para você mostrar e não contar. Então, às vezes, através de uma história, você mostra um princípio, você mostra alguma ideia, em vez de só dizer, a gente deve amar. Em vez disso, você conta uma história de como você deve amar, né? Que tem personagens, que mostra, ilustra. Então, eu acho que esse é um princípio muito importante, que até na música vale muito. E a música, a parte didática de música é muito importante, porque gruda na cabeça da pessoa. Eu vi isso quando fizemos aquele primeiro disco. Eu pensei que a gente é uma coisa que eu sonhava e queria fazer. Será que qual a motivação? Qual o valor disso aí, né? Aí passou-se os meses depois do lançamento e lá em Minas eu estive no meu escritório e um cara passou ali, viu a placa de Betânia, associava isso com a banda Vida Abundante, entrou e me procurou. Ele era aqui do sul, de Santa Catarina. Aí ele entrou no meu escritório e ele era pessoa muito aberta, muito conversador, extrovertido, e ele falou, olha, eu gostei muito dessas
sua música, o carpinteiro. E aí ele fala, braços musculosos. Aí começou a cantar. Aí eu pensei, cara, eu nem me lembro, às vezes, o que eu preguei 2 semanas atrás. E esse cara aí, ele está palavra por palavra falando o que eu escrevi. Então, esse negócio de fazer letra e fazer música, isso não é uma coisa assim para entretenimento, isso não é só uma coisa assim secundária. Isso aí é uma força que pode ser usada para colocar coisa boa na cabeça das pessoas, né? Então, é assim que eu comecei. E, pastor, existe uma versão aí americana das músicas também? Lá nos Estados Unidos? Algumas. Tem certas músicas que, por motivo de uma língua para outra, parece que a palavra-chave não encaixa. Então, tem algumas que a gente traduziu. Alguma música que eu fiz em inglês, depois traduzi para português. Alguma. Mas a maioria não. E você também. Suas composições são de português, direto em português. E os livros, eles também têm uma versão inglesa? Isso sim. Aí sim, aí é diferente, né? Eu penso assim que é muito difícil escrever na sua própria língua. Então, eu nem vou tentar escrever em português. É melhor eu escrever em inglês e aí alguém pode traduzir. Na verdade, quando começamos, nós perguntamos à editora, né? A editora Betânia, a gente poderia escrever em português e eles podiam fazer uma revisão, né? Ou podia escrever em inglês e fazer uma tradução. E eles falaram, tanto faz. É basicamente o mesmo trabalho em ambos. Então, aí a gente optou para escrever em inglês e alguém traduzir para o português. Quer dizer que eles também devem ter lá o caranguejo americano? Essa eu não coloquei em inglês, mas tem essa. Começou em inglês? Não, essa também escrevi em inglês. Ela escreveu a história em inglês. Era feito para nossos netos que não falam português, né? Sim. Pastor, me fala uma coisa. Tem uma música que a gente ouvia muito também, que eu acho muito bonita, né? Chama Raízes. O pessoal quer saber quem que é o tio Sampaio. Essa é sempre a pergunta. Essa é a pergunta. Eu já ouvi de vocês quem que é, mas a maioria não sabe. Eu fiz a música primeiro sem o nome, só o Velho Fazendeiro. E aí depois eu fui pensando, eu acho que seria mais interessante se tivesse um nome para ele. Aí eu perguntei uns seminaristas, era numa sala de aula aí, não, eu estava trabalhando junto com eles, um grupo. Que seria um bom nome para vamos dizer, um velho bem piedoso e tal, bem crente e tal. Aí um disse, olha, eu tenho um tio lá em perto de Vitória, lá em Espírito Santo, e o nome dele é tio Sampaio. Aí, rapaz, o ritmo coube, eu achei a ideia do tio, que é sugestivo, assim, dá um valor, um calor humano para o nome, e aí era ele. E ele disse que, na verdade, ele não era um fazendeiro, ele era pescador. Mas ele era uma pessoa muito piedosa, muito seguidor de Jesus. E aí depois eu soube que não muitos anos atrás ele faleceu e tal. Aí tem um negócio interessante. Um dia eu estava olhando o YouTube e surgiu um pequeno grupo de homens cantando Raízes. E o nome era uma família, era um senhor e 3 filhos. E o nome deles era Sampaio.
Eu achei isso. Aí eu entrei em contato, perguntei se por acaso eles conhecessem o tio Sampaio, lá, o pescador lá de Espírito Santo, e falaram que não, mas que é um nome bem comum, parece, naquela região. Tem muitos Sampaios, mas eu achei isso muito legal, muito interessante. Tá certo. E tem mais algum livro aí em andamento, pastor? Ou pastora? Algum? Já começou algum Só projeto? na cabeça. Na cabeça Na tem. cabeça tem. Eu tenho aqui umas fontes daqui ao lado, do meu lado, que estou já fazendo alguma pesquisa e trabalhando. O tema seria em torno o que significa tomar sua cruz. Que às vezes a gente apresenta o cristianismo como se fosse, eu vou tomar uma decisão assim, vou ser um seguidor de Jesus e tal, e sem lembrar que Jesus disse que se vai me seguir, ó, tem negócio de cruz. Uhum. E isso acho que é um cristianismo raso, né? E outro lado, pessoas acham que tem alguma virtude em sofrer, que é outro extremo para o outro lado. Então, não tem nenhuma virtude, você não precisa procurar nenhuma cruz, né? Você não precisa achar que qualquer dificuldade para você, você está tomando a sua cruz. A cruz que ele falou era de estar pronto para pagar o preço para viver uma vida séria com Jesus, né? Então, aí eu quero trabalhar isso, né? Um pouco o que significa cruz num casamento, o que significa um cruz na liderança, o que significa a cruz dentro do seu ambiente de trabalho, o que significa a cruz quando você está debaixo da liderança de alguém. Essas coisas aí, né? É a ideia. E o senhor? Pastor, não, vai, Daniel. Não, vocês ainda são convidados para se apresentarem em outros locais, igrejas, cantarem, pregarem, trazer Sim, um estudo, são convidados? sim. Bacana. Ontem à noite eu estive numa igreja, numa cidade vizinha aqui, em Canoas, falando com homens sobre o que é um homem de verdade. Então, a gente tem estudos de vários tipos, né? Domingo à noite estaremos numa igreja, numa outra cidade vizinha. Vamos trabalhar o tema de contra o sistema. E a gente tem músicas desses livros, todos esses livros, a gente fez músicas sobre os temas. Então, temos, não são muito conhecidos, mas a gente tem vários, acho que temos 10 ou 11, como se fossem álbuns, né? Então, por exemplo, essa aqui acabamos de gravar, acho que são 11 músicas para casais. Então, tem músicas assim românticas, músicas sobre a realidade, né, de vida. E aqui a gente vai trabalhar agora, domingo à noite, sobre esse sistema, contra o sistema, temos músicas sobre o sistema e coisas assim. Então, a gente faz ultimamente, estamos fazendo uma mistura, né, Nebra? A gente, em vez de ter aquele sermão de 40 minutos, a gente vai intercalando o assunto alternando com músicas. Então, fazemos uma coisa assim que tem sido impactante, né, para as pessoas. Então, continua. Tem algum plano de vir aqui para São Paulo? Tem que ter convite, né? Mas nós estamos, na verdade, num momento de transição. Eu não sei, a gente não tem tido
nós estamos ainda ensaiando como que nós vamos falar isso, mas agora a gente já vai falar. Então, em outubro, nós vamos mudar a nossa sede, vamos dizer, para os Estados Unidos. A gente está voltando de morar lá e visitar o Brasil. Sim. Então, a gente vai continuar o ministério online, vamos continuar a escrever e compor e fazer visitas e aceitar convites no Brasil, mas por períodos menores. Sim. E a gente chegou à conclusão que nós não somos novos, obviamente, e a gente ainda tem saúde. Nós queremos voltar para onde nossos filhos e netos e bisnetos estão, para poder estar com eles e até ser uma bênção para eles, e não voltar inválidos ou doentes e coisas assim, né? Então, nós estamos no processo de preparar para essa mudança, que não é fácil para a gente, né? Na mesma hora, é aquilo que a gente acha que deve fazer. Então, é meio paradoxal, né? Como você ia descrever você? Eu acho que tem as duas emoções, de tristeza e de alegria, né? Tristeza de deixar o ministério in person, né? De estar muito próximo das pessoas e deixar isso, mas na mesma hora a gente nunca morou perto dos filhos casados com seus filhos, né? Sim. Então nunca tivemos esse privilégio de estar perto dos netos para estar interagindo e também influenciando as suas vidas mais de perto. Ficamos sabendo de primeira mão, então, isso? Pastor, e o grupo Vida Abundante, ele existe, ele acabou? Não, o grupo é que duas pessoas podem formar um grupo. Aqui é o grupo, nós dois. De vez em quando, por exemplo, quando a gente vai em Salvador, ou em outras ocasiões, Jorge e Angela, que sempre gravaram conosco, vão para o local onde nós estamos. Então, tivemos vários encontros este ano, onde nós quatro gravamos muitas coisas, nós cantamos juntos. Mas a banda em si, com ônibus e com sistema de som, aquela coisa toda, já faz um bom tempo que não tem, né? Praticamente quando a nossa caçula casou, que a gente já estava terminando essa fase, né? Aí, quando os filhos se foram, a gente não colocou outros no lugar. Pastor, tem uma música de vocês chamada Deixa-me Viver, né? Ela fala sobre o aborto. Tem alguma história de jovens que ouviram essa música e deixaram de abortar só por ter ouvido a música? Essa mensagem que fala a música? Sim, a gente... Vou pegar a foto. Ok. Logo que gravamos, a gente recebeu uma carta, nessa época era carta, né? E a mãe mandou a foto do neném, ela disse que ela estava para abortar, e resolveu não abortar, e ela mandou a foto do filho dela, que estava vivo. Hoje ele deve estar, olha, quantos anos devia ter, né? Isso foi em 88, talvez. Esse é o garotão, quando era pequeno, né? Essa aqui foi salvo. Aí a gente tem a foto dele. E também eu creio, né, piamente, que Deus usou essa música para salvar outras vidas. A gente ouviu falar de uma outra ocasião, mas a gente não pôde assim, verificar pessoalmente com as pessoas, mas a história é que uma outra jovem
estava indo no táxi para abortar e o taxista estava tocando na rádio, estava tocando nossa música. Isso foi em Belo Horizonte. A rádio teve uma rádio evangélica que tocava muito essa música. Então, nesse dia que a moça foi fazer o aborto, o taxista estava tocando a música, aliás, estava sintonado na rádio que estava tocando a música do aborto. E ela mudou de ideia, voltou para casa e, em vez de nascer um neném, nasceu trigêmeos. Puxa. Essa é a história que foi contada para nós. Então, só Deus que sabe, né, quantas vidas foram salvas. Essa música, Nedra, eu me lembro quando ela que fez essa música. Sim. A gente estava gravando uma música, gravando um novo trabalho. Coragem. Era esse disco aqui, Coragem. E a gente estava com a ideia de achar temas atuais da época. Isso foi em 87, por aí. Quais eram as questões culturais e as coisas mais importantes para os desafios daquela época, onde precisava coragem. Então, um dos temas era a questão de aborto provocado. Então, a Nedra topou assim, o desafio de fazer uma música contra o aborto. E eu me lembro entrando lá na capela onde ela estava trabalhando, e ela tinha feito a música e lágrimas descendo dos olhos dela, e ela tocou e logo eu também estava em lágrimas. Era uma coisa assim que eu acho que Deus usou para salvar vidas, né? Nós fizemos um relançamento dessa música. Você pode achar isso em nosso YouTube, no YouTube ou em nosso site, assim. Apesar que tudo indica que talvez as mídias limitam essa música, que não teve a facilidade de achar essa música depois que nós lançamos. Então, ultimamente, eu não tenho tentado ultimamente, mas no YouTube, foi colocado no YouTube. No videoclipe. Era o videoclipe, um novo videoclipe, muito bem feito, arranjo praticamente igual, mas a voz da nossa filha, e um visual, o clipe assim muito bem feito, muito profissional, e a gente estava esperando que isso ia bombar, mas nós não estamos vendo isso acontecendo, e estamos achando, talvez uma das razões é a mídia é contra esta ideia, né? É verdade. Tá certo, Mas pastor. pode procurar, deixa um papel aí, fazendo favor, faz o site. Sim. Então, nós temos nosso material assim, musical, as pessoas podem encontrar esses clipes e outras coisas no YouTube, e a Neda está colocando aqui onde que você vai achar essas coisas. E outra coisa que estamos fazendo, depois eu vou te mostrar. Outra coisa que estamos fazendo, Deus tem, assim, eu creio que é Deus, que tem nos incentivado, através de várias pessoas, de colocar o ensino que a gente tem desenvolvido durante os anos em vídeo. Então, nós estamos, esses dias, lançando um site que tem vários cursos disponíveis. E também vai achar no mesmo coisa, você vai achar músicas também, os clipes e coisas assim. Então, estamos lançando séries de ensino sobre os temas dos livros, sobre outras coisas, como compor músicas, como escrever. Não, como compor música ainda não saiu. Como escrever.
nós temos ensinamentos sobre o que é ser um homem hoje em dia e outros assuntos relevantes, né? Então, estamos lançando este site agora. O site aqui é patrickdugan.com.br. Então, esse site vai ter uma riqueza de material que a gente quer dispor às pessoas, né? Então, é nossa novidade. Esses dias é isso aí. Tá certo. Tá legal. Pastor, a gente vai encerrar por aqui, né? Foi muito bom conversar com vocês. Como eu falei no início, para mim, para nós foi uma honra conversar com vocês, com o Patrick, com o Nedra. Foi conforme eu falei, vocês têm uma influência em nossas vidas. Vocês, o casal, o grupo, tem uma influência em nossas vidas, né? Então, nós, jovens, nós aprendemos a ouvir vocês, acompanhar vocês, que nem eu disse aqui, que eu cheguei a vê-los aqui em São Paulo, quando vocês vieram para cá, que foi muito bom. Vocês são duas pessoas, assim, amáveis, né? Duas pessoas, assim, incríveis, né? Então, eu sempre falo com meu irmão, que estudou lá no seminário, olha, aqueles dois são uma bênção mesmo, viu? Porque eu sempre ouço, assim, aquelas lives que vocês lançam, assim, os outros 6 dias, né? Eu acho muito bacana aquilo. Eu acho muito legal, né? Então, para mim, foi um prazer, assim, enorme conversar com vocês dois, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? E eu peço desde já que você que está ouvindo esse podcast, curta, compartilhe, tá bom? Passe para frente, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem abençoado. É isso aí, Daniel e Ayrton. É isso aí, né? Como eu disse no começo, para mim foi uma honra, um privilégio muito grande mesmo conhecê-los, ainda que distantes assim, né, um do outro, né? Mas assim, para mim foi uma honra muito grande conhecer as pessoas que uma música que eu cantei muito, né? Aquela do Carpinteiro para mim é a top, né? Eu amo aquela música, né? E confesso que por um lado, né, ao mesmo tempo que eu estou feliz de ter conhecido vocês, né, hoje assim, dessa forma, bateu uma tristeza que vocês vão embora. Verdade. Né? Eu não sei, é um sentimento, né? Falo, poxa, a gente nunca se conheceu assim, né? E o pouco que a gente se conheceu já deixou né, esse sentimento de, poxa, né? Um pouquinho triste, né? Mas o Deus sabe, né? Já acabou o tempo aqui, né? De vocês fazer o trabalho aqui, voltar para sua família, curtir os seus netos e seus filhos, nada mais justo, né? E vocês não perceberam, mas durante a transmissão, né, desse vídeo, vocês trouxeram uma mensagem que não sei se muitos perceberam, tá? Mas assim que para mim foi uma coisa linda, essa comunhão que existe entre vocês, marido e mulher. Eu acho bonito o pastor toda hora abraçava a esposa, um dado momento ela encostou a cabeça. É bonito, é lindo a gente ver isso, né? Porque a gente não vê isso muito hoje em dia, né? Os casais assim com mais idade, mais experientes assim, né, vamos dizer, não tem essa coisa de ficar assim tão próximos, né? E a gente sente que vocês dois, nossa, sabe, os dois realmente são um só. Né? Passou uma coisa muito boa, muito forte, muito gostosa, né? E eu nunca mais vou me esquecer de vocês, pode ter certeza, né? E mesmo vocês indo embora, vamos ver se de alguma forma a gente mantém um contato. Foi uma honra, foi um prazer. Igualmente, obrigada. Foi um prazer para nós. Olha, também. foi muito bom. Se alguém quiser adquirir alguma coisa, ou entrar em contato sobre qualquer coisa aí, a gente tem, através do WhatsApp aqui, eles podem entrar em contato, a gente atende assim normalmente, e se é só para bater papo também, a gente conversa, né? A gente vai estar se falando com certeza. Nossa. E também todas as músicas, mais de que 90 músicas, a gente tem num pendrive aqui. Se alguém quiser também, nossa história musical está aqui nesse pendrive. A gente vai divulgar isso, a gente vai divulgar tudo isso. Falou.
É isso aí. Para encerrar, né? O Daniel já agradeceu tudo. Eu não tenho muito para falar, né? Eu só queria dizer muito obrigado para vocês dois por terem saído do país de vocês, escolhido o nosso país para vir nos evangelizar, trazer tantas coisas boas, né? E tanta música boa também, tanta mensagem. E sim, fica a nossa gratidão. Acho que vocês não imaginam o quanto vocês influenciaram a nossa geração, né? Nós três, eu, Daniel e o Enéas, a gente sempre, desde jovem, estamos juntos, né? Então eu posso falar pelos dois também, né? Vocês influenciaram muito as nossas vidas, né? Mas eu tenho certeza que muitas vidas afora no Brasil também foram influenciadas. Então, queria dizer de todo o meu coração, muito obrigado. Amém. Eu estou grata que a gente veio até o Brasil, né? Eu pensei, quando era mais jovem, que eu ia para México ou para Coreia, sul do Coreia, né? Mas Deus me trouxe para o Brasil e eu estou muito grata, porque eu amo os brasileiros, vocês têm nos ensinado muita coisa. A gente está voltando mais rica por conhecer vocês, essa cultura, esse povo tão amado, né? Amém. Tão amável. Amém. Então, nós temos muito para agradecer também. E agradecemos a Deus pela sua bondade e generosidade conosco durante estes anos. Deus supera nossas expectativas. Então, somos gratos a Ele. Muito bom estar com você. Deus Muito abençoe. obrigado. Obrigado, de coração. Muito- Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Bom, pastor. Vocês são um casal incrível, tá bom? Muito São um bacana. casal lindo, são um casal lindo. A gente aprendeu, ó, sabe? A gente já ama vocês de paixão. Vocês são lindos. Já mora aqui, ó. Obrigado. Obrigada. E Deus Obrigado, abençoe. pastor. Deus abençoe Obrigado. vocês, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês mesmo nessa viagem de retorno. E quando voltar ao Brasil, se vier para São Paulo, fala para gente. Obrigada. Muito Fala pra obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém.